Há um tempo atrás aqui no Canaltech, vocês comentaram sobre esse vídeo aqui, onde o Marques Brownlee, que é esse cara aqui, caso você nunca tenha visto ele, é um dos maiores youtubers de tecnologia do planeta, e ele é grande a um ponto que ele conseguiu isso. Ele foi visitar o laboratório de testes da Apple, onde eles colocam os iPhones nas provas de estresse extremo e de resistência. E assim, eu não conhecia alguém que tinha feito essa visita antes, eu nem sabia que a Apple abria para visita isso para alguém. Isso só mostra a relevância do Marques Brownlee, porque não é normal esse tipo de coisa, tá? Inclusive, eu recomendo que depois vocês vão até o canal dele para assistir o vídeo na íntegra. Tá aqui, ó, Marques Brownlee, para você que nunca viu o canal dele. Canal pequeno, 20 milhões de inscritos, pouca coisa, né? Aí depois vocês passem no canal do Marques e deem uma olhada nos vídeos, que eles são muito bons. Eu gosto bastante do jeito que ele constrói os vídeos. E além de tudo, ele conseguiu essa visita, que eu diria que bem única, ao setor de testes da Apple. E é comentando isso agora que a gente vai fazer nesse vídeo, porque vocês chegaram a falar, e aqueles testes da Apple e tudo mais. Eles não são novidade, eles revelam coisas muito importantes até. Lembra daquela notícia de um iPhone que ficou meses, eu não lembro se ele ficou um ano, mas ficou acho que meses, embaixo de um lago, e recuperaram o iPhone e ele estava funcionando. Ele ficou submerso muito tempo. Agora eu não lembro se foi 4 semanas, se foi 2 meses. Não lembro quanto tempo foi. Ele ficou muito tempo embaixo d'água. E estava funcionando. Esse tipo de coisa é importante a gente discutir. E recentemente aqui no canal, eu afoguei um iPhone num aquário com um Google Pixel, com um Galaxy S23 Ultra, o Galaxy S24 Ultra, e afoguei um monte de coisa num aquáriozinho. Desse tamaninho nessa mesa, como você acabou de ver nas imagens que nossa edição colocou. Esse vídeo do Marques Brownlee, no laboratório da Apple, ele vai eras à frente de tortura de iPhones e coisas. Concordo com vocês, a gente precisa falar sobre esse vídeo. E se você não viu esse vídeo do Canaltech ou esse outro vídeo do Canaltech, clique nas nossas playlists para mostrar pro YouTube que você quer receber todos os nossos vídeos. Escolhe uma, dá play, deixa passando ali e acabou. Você ensinou o YouTube de novo que é para ele mostrar todos os vídeos. Faz isso. Primeira coisa que a gente tem a dizer, esse tipo de teste ele não ocorre só na Apple. O que é esquisito é a gente ter imagens dele ocorrendo na Apple, visto que a Apple não mostra nada pra ninguém nunca. Esses testes na Samsung a gente já viu várias vezes. Todo ano eles postam vídeo deles testando. A Motorola já postou, eu lembro quando começou os dobráveis, a máquina que ia dobrava, desdobrava, dobrava, desdobrava. Inclusive muitas pessoas já fizeram esses testes de uma maneira mais caseira, porém fazendo live do teste para ver em quantas dobras que ia quebrar o Razer, que ia quebrar o Fold. Eu lembro que teve uma live, que era uma competição de qual celular dobrável quebrava primeiro ao vivo. Muito legal esse tipo de teste. Mas de qualquer forma, esse tipo de máquina que faz o estresse contínuo de uma coisa não é novidade. Então se você nunca viu uma máquina digitando no notebook até quebrar, dobrando, abrindo, fechando até quebrar, estes testes são reais. Quando uma Apple, quando uma Samsung, quando uma Motorola, quando uma Nokia, não interessa, quando eles fabricam um dispositivo, eles precisam nessas máquinas ficar realizando as tarefas do celular uma vez, 2 vezes, 7.000 vezes, 400.000 vezes, até falar: esses celulares aqui a gente gastou 100 exemplares, 300 exemplares só jogando no chão, só dobrando, e a gente descobriu: ele resiste a tantos porrados por dia, a tantos fechos e abros por dia. E o mais importante, no caso pelo menos da Apple, é isso aqui. Hoje a gente não fala mais de resistência à água. Só que quando a gente olha isso daqui, eu fiquei muito impressionado quando eu vi a máquina. Primeiro porque você vê que é uma engenharia de precisão surreal, pois esses biquinhos que estão aqui é um jato concentrado de alta pressão e direcional. Você fala, pera, eles precisam fazer isso? Não. A certificação deles não depende dessa máquina. Tá vendo esse jato de alta pressão? Você já notou em notícias? Olha isso! Caraca, em notícias onde você tem carros de bombeiros dispersando grandes tumultos, eles usam esses jatos de alta pressão e chega a derrubar as pessoas. Se você nunca viu essas imagens, telejornais costumam mostrar muito isso. Quando tem alguma revolta, algum confronto, brigas e tudo mais, os jatos de alta pressão derrubam as pessoas. Então esse tipo de coisa
consegue entrar nos eletrônicos com uma facilidade grande. Essa membranazinha de nada aqui do alto-falante e tudo mais, ela não é para resistir a esse nível de maus tratos. Ela passa a resistir porque as fabricantes tornam ela capaz de aguentar maus tratos. Se você pegar uma caixa de som comum sem a certificação IP67 e IP68, pois na água já era, a água entra no alto-falante. Essas daqui você pode entrar na água e ainda assim nada acontece por um certo tempo. E a Apple claramente testa os dispositivos acima da certificação. Tanto é que nas especificações do iPhone, hoje, em 2024, todos os iPhones que saíram da última geração tem certificação para 6 metros de profundidade. Os outros telefones do mercado é 1,5 metro. Isso em imersão temporária, água doce, tá? Sem nenhum produto e de boa, sem pressão extra. São 6 metros. Ou seja, a Apple está testando os iPhones para água especificamente muito pesado e tá na frente das outras fabricantes em certificação e entrega um produto que, na prática, ele resiste muito mais do que ele realmente diz que ele resiste. Então, assim, não foi a primeira vez que encontraram um iPhone embaixo d'água por semanas, enfim, por meses, e que estava funcionando depois. Isso não é normal. E olhando os testes de laboratório, também não é normal o nível de tortura que eles fazem com esses aparelhos. Então, falando muito sério, eu sou o cara que ainda te diz: sob nenhuma hipótese, pegue um iPhone e use sem película. Essa tela deles risca como se fosse manteiga. Só que tirando essa crítica, olhando as coisas e sabendo da realidade, vendo as notícias, para resistência a líquidos, de fato a Apple tá fazendo muito certo. O que eu fico em dúvida é porque isso que você tá vendo aqui, ó. Eles têm laboratório de queda, laboratório de danos e tal. Porque para esse tipo de dano, eu não vejo exatamente a mesma resistência. Eles têm superfícies diferentes para simular impactos diferentes em materiais diferentes. E ainda assim, a traseira do iPhone trincada era uma coisa que eu via muito. Diminuiu recentemente, mas era uma coisa que eu via demais. Bateu de qualquer jeito, a traseira trincava. Bateu de qualquer jeito, a tela quebrava. Agora a tela não quebra tanto, continua riscando mais do que aparelhos Android que usam Gorilla Glass, sendo que a Apple tem uma proteção própria, só que eles não pagam os royalties da Corning, eles não compram o vidro da Corning, eles usam um vidro próprio, uma tecnologia própria. Honestamente, inferior, nitidamente inferior, na minha opinião, porque quando você risca telefones em geral, eles não ficam com as mesmas marcas que a Apple fica. E é necessário usar uma película no iPhone novo de fábrica hoje, 15 Pro Max, S24 Ultra, Motorola Edge topo de linha, Xiaomi topo de linha. Pega uma faca, risca, risca, risca. O iPhone fica com mais danos estéticos. Pouca coisa, mas fica com mais danos estéticos. Areia neles. O iPhone fica com mais danos estéticos. Aí que vem a questão, o dano ser só estético é esperado e é o normal. Mas ainda assim é inferior ao que temos na Corning, que é a empresa que fabrica o vidro para essas telas que eu citei dessas concorrentes da Apple. E vendo o laboratório da Apple, eles chegam a testar a vibração intensa do aparelho. E isso faz todo sentido. Isso é uma coisa que o pessoal até comentou aqui. Sério que a Apple testa vibração? E eu nunca imaginaria isso. De fato, é um perfeito teste para você andar de carro, para você caminhar, para os impactos do dia a dia, para tudo. A vibração seria suficiente para soltar muita coisa. Para você que nunca viu isso é um iPhone tremendo, certo? Um iPad tremendo, que seja. Você já viu um desse por dentro? Nossa edição vai colocar qualquer iPhone por dentro. Tem conectores a rodo para soltar, tem parafusos a rodo para irem desapertando. Esse teste é sensacional e eles fazem. Então, de fato, por todas as críticas que eu tenho e continuo tendo a todas as linhas da Apple, ainda assim não tem como negar que a engenharia por trás do produto é brutal. E me impressiona ter testes tão específicos por trás disso. Então, assim, temos que criticar as empresas pelos motivos corretos. Não podemos descredibilizar os esforços reais da Motorola, da Samsung, da Apple, quando elas apresentam eles. Então, em termos de
teste de resistência a líquidos, é impressionante o quanto a Apple está à frente. Para mim, o desafio é eles combinarem esses testes com a reparabilidade do produto e tirar o fator de preço premium que eles têm. Você sabe que é perfeitamente possível encontrar hardware, tô falando em computadores no caso, tá? Que oferecem igual ou mais os computadores da Apple sem cobrar o que eles cobram. Eles cobram o premium de que apenas os computadores deles rodam macOS, apenas os iPhones deles rodam iOS, e isso integra os dois. iPadOS mesma coisa e assim vai. É a empresa, é o produto dela, ela cobra o quanto ela quiser, mas você sabe que objetivamente você consegue hardwares iguais ou melhores com preços iguais ou menores. É só esse meu problema da Apple. Não faz sentido a precificação, especialmente no Brasil, onde você consegue chegar a 100 mil reais com um computador se você quiser. Não é normal. Tudo bem, eu exagerei, são 50 mil reais, é bem mais acessível. Mas a grande questão é que há um rigoroso trabalho aqui. Não é certo quando alguém pega um iPhone e fala que ele é inferior a um Android por qualquer razão. Ele não é. Ele só é mais caro. Você consegue um Android igual por um preço menor, mas a engenharia por trás do produto da Apple é gigantesca. O preço que não é condizente com isso, afinal é só uma tecnologia limitada que a bateria vai apodrecer e vai ter que ser trocada em 1 ano, dependendo do quanto você tiver usado. Tem muita gente trocando bateria de iPhone 15, porque nesse 1 ano, iPhone 15 Pro Max especificamente, foi um uso tão grande de um chip tão potente que a bateria já degradou para 80% menos. Então assim, a gente tem os dados aqui dentro das pessoas que usam, tem muita gente que usa iOS aqui dentro, muita gente que usa Android aqui dentro. Tem alguns pontos aqui de pessoas que trocaram para o 15 Pro Max e a bateria degradou objetivamente mais rápida do que os iPhones anteriores deles, provavelmente por conta de uma mistura de uso com um hardware novo com iOS atualizado, e não dá para replicar. Você aí na sua casa pode estar com o seu iPhone 15 Pro Max com a bateria em 99%, perfis de uso, climas diferentes, então, a gente sabe disso. Tem gente que não atualiza o iOS. De qualquer forma, a questão é que, por mais que seja um telefone com limitações humanas, todos são imperfeitos, mas dizer que isso aqui não é impressionante e dizer que o iPhone é para quem não entende de tecnologia, cara, assim, desculpa, é para zoar a Apple, é para zoar a Samsung, é para zoar a Motorola, é para zoar a Nokia, é para zoar todas as empresas e apontar as falhas, é para zoar a Xiaomi, mas não é para mentir, não é para você humilhar as pessoas, não é para você subverter a tecnologia que de fato há dentro do produto. Para mim, esse vídeo ele serve muito mais para conscientizar de que, olha, o pessoal fala tão mal de iPhone porque gostam muito de falar mal de iPhone, que isso neutraliza a engenharia real por trás do produto. Então eu achei interessante esse vídeo existir, achei muito mais interessante ainda o Marques Brownlee conseguir essas imagens, visto que a Apple é restritiva ao extremo, e fica um questionamento para mim a partir disso tudo. Tendo todos esses testes, por que eu ainda tenho a sensação de que os iPhones riscam mais fácil? E tendo todos esses testes, por que eu tenho a sensação de que os aparelhos Android não têm a resistência à água que a Apple consegue? Qual que é o trade-off? Qual que é a troca? Por que um consegue uma resistência e o outro não consegue outra? Por que a Apple, que é sempre a empresa preocupada em entregar um produto mais fino e mais bonito, acabou entregando um tanque de guerra em termos de resistência à água e as outras empresas não? Eu queria levantar esse questionamento para vocês, comentar que esse vídeo existe. Tem gente que não acompanha as mídias estrangeiras, então caso você não acompanhe o canal do Marques, vá lá ver. Tem outros canais legais que a gente sempre cita. Eu recomendo também o canal do Mr. Mobile, que se escreve Mr. Mobile, assim, tudo mais, Mr. Mobile Michael Fisher. Ele sempre tem vídeos muito bons. E também o canal do Jerry Rig Everything. O nome dele é Zack, mas é Jerry Rig Everything o nome do canal. Ele desmonta as coisas e você entende melhor qual que é a limitação. E boa parte das resistências, em geral, de telefones, tablets e computadores, é cola e borracha, não tem segredo. E isso dificulta na reparabilidade, mas também permite que você consiga trabalhar ao redor disso se for bem projetado. Existe um canal chamado Hugh Jeffreys, que ele sempre desmonta iPhones destruídos e ele reaplica o selo de resistência à água, ele reaplica as membranas, ele reaplica tudo que precisa para remontar, ressoldar, recolar, ele faz o trabalho todo. Então esses canais que eu falei são americanos, mostram muito dessa realidade do que está dentro do seu aparelho para que você consiga visualizar.
problemas, consiga entender potenciais e consiga entender de fato o que está dentro da sua tecnologia do dia a dia, totalmente corriqueiro e comum. Eu sou Adriano Ponte. Para mim é impressionante existir toda essa parte de testes dentro da Apple, eles terem avançado tanto numa parte, outras fabricantes não, e ainda assim ter questões questionáveis sobre os iPhones. Você tinha a impressão de fragilidade? Porque para mim, muita gente tem essa ilusão de fragilidade para iPhone. Só que em que sentido? Eu tenho de durabilidade, de fragilidade. Não. Diga o que você achou desse vídeo, que saiu lá no Marques Brownlee já faz um tempo e que vocês comentaram. A gente falou, vamos falar sobre isso. Porque é uma parte meio injusta que o pessoal comenta sobre Apple e tudo mais. Sendo que tem outras partes que faz sentido criticar. E isso, talvez não. Talvez. Deixe seu comentário, inscreva-se e até a próxima.